Vamos mais um dia aqui de análise esportiva. Vou trazer aqui para vocês o meu método de trabalho para essa terça-feira. Lembrando que nós traçamos aqui cenários para o jogo ao vivo. Não significa dizer que todas as entradas que eu vou passar aqui nós vamos fazer na prática. A gente traça os cenários e se no momento do jogo essas informações baterem com o que a gente planejou, a gente faz a nossa entrada, tá bom, pessoal? O primeiro jogo aqui é Fluminense versus Atlético Paranaense. Se você observar aqui, o Fluminense está na 15ª posição, está com 33 pontos, uma pontuação ainda de zona de rebaixamento. E o Atlético Paranaense está na zona de rebaixamento com 31 pontos. Então, esse jogo é muito importante para ambas as equipes. Se você observar aqui, o Fluminense jogando dentro dos últimos 5 jogos, só perdeu um, que foi para o Botafogo, que é o líder do campeonato, dispensa comentários. E desses 5 jogos, em 2 saiu mais de 1,5 gols. Já pelo lado aqui do Atlético Paranaense, nos últimos 5 jogos não venceu nenhum, e desses 5, em 3 saiu mais de 1,5 gols. Aqui para esse jogo não resta muita dúvida, os dois times estão muito interessados nessa partida, então aqui eu vou para o mercado de gols, a nossa primeira análise. Acredito que sai no mínimo 1,5 gols nessa partida, porque independente de quem marcar, o outro vai se lançar. Aqui você pode usar aquela estratégia. Faz uma entrada no 1,5 e quando sair um gol asiático, você faz mais uma entrada. Por que eu sempre indico isso? Porque quando sair o primeiro gol, você finaliza o 1,5 e permanece com a entrada de um gol asiático. Por quê? Um gol asiático você é reembolsado, né? Sair um gol você é reembolsado. Se sair mais de um, você é vitorioso. Aqui é um ótimo cenário para escanteio, limite e asiático, tanto no primeiro como no segundo tempo, tá bom? Por exemplo, se existir uma desvantagem de um gol de diferença, independente de quem seja a equipe, e se essa equipe estiver avançando, estiver buscando aí um empate, você pode entrar no escanteio asiático e limite. Quando abre o asiático, quando abre o limite? No primeiro tempo o asiático abre ao 33 e o limite abre entre o 35 e 38. No segundo tempo o asiático abre aos 85, né? E o limite abre entre 85 e 88 minutos. Você analisa ali o tempo de acréscimo e só assim você faz a sua entrada. Mercado de escanteio no primeiro tempo. Acredito que sai no mínimo 3,5 escanteios no primeiro tempo. Mercado de vitórias, confesso para vocês, toda vez que existe a possibilidade de eu entrar no mercado de gols, eu prefiro o mercado de gols. Mas quem quer insistir aí no mercado de vitórias, Fluminense para vencer. Só que eu só entraria no handicap asiático 0,0, que significa, seja qual for a entrada, te devolve integralmente aí a sua entrada. Seja qual for o empate, te devolve integralmente a sua entrada, tá bom? Se terminar 0-0, 1-1, 2-2, devolve a entrada. Se o Fluminense vencer, você é vitorioso. Vamos para o próximo jogo. Agora vamos de Série B. Vila Nova e Amazonas. A Amazonas está na 10ª posição, 45 pontos, já está bem confortável, já não tem mais tanto perigo de cair, né? Já o Vila Nova está com 49 pontos aí, ainda dá para sonhar aí para a Série A, ainda dá sim, matematicamente ainda dá, então ele vai buscar saber. O Vila Nova jogando dentro dos últimos 5 jogos, só perdeu um. E desses 5 jogos, em 3 saiu mais de 1,5 gol. Pelo lado do Amazonas, jogando forte nos últimos 5 jogos aí, ele só tem uma vitória. Desses 5 jogos, em 2 saiu mais de 1,5 gols. Aqui, eu acredito que o Vila Nova vai vencer essa partida. Mas só faremos essa entrada se for no handicap asiático 0,0. Que seja qual for o empate, te devolve integralmente a sua entrada, tá bom, pessoal? Mercado de escanteio, sai no mínimo 3,5 escanteios no primeiro tempo. Aqui, se o Vila Nova estiver perdendo essa partida de um gol de diferença, independente de que seja no primeiro ou no segundo tempo, a gente vai entrar no escanteio asiático e limite, que eu já expliquei aqui um pouco. Quem não sabe o que é escanteio asiático, no limite, aqui no canal tem vários vídeos explicando cada um desse assunto, tá bom, pessoal? Quem não quer ficar assistindo o jogo, analisando o jogo, tem um link aí na bio de um grupo onde eu envio a entrada de forma gratuita. E lá já vai tudo certinho, você só faz a sua entrada. Vamos para o próximo jogo. Novo Horizontino versus Avaí, tá bom? O Novo Horizontino tá aí, tá dentro aí por enquanto para ir para a Série A, então é um jogo muito importante para o Novo Horizontino. Novo Horizontino jogando dentro nos últimos 5 jogos, só perdeu um, foi pro Sport, porque o Sport tá com gosto de gás, tá querendo realmente ir para a Série A, né? Então se você observar aí dos 5 jogos, em 4 saiu mais de 1,5 gol. Já pelo lado do Avaí, dos últimos 5 jogos só teve uma vitória, desses 5 em 3 saiu mais de 1,5 gols. Aqui para mim, Novo Horizontino para vencer.
mas sempre no handicap asiático 0.0. Por quê? Isso nos traz uma segurança. Se demorar muito a abrir o 0.0, né? Você pode entrar no handicap asiático 0.0, menos 0.5. O que significa isso? Seja qual for o empate, te devolve aí, né, metade de sua entrada. Aqui o mercado de gols, eu ficaria em 1 gol asiático na partida. Você pode usar aquela mesma estratégia, entra no 1,5 gols. Se abrir 1 gol asiático, você entra nele também. E quando sair o primeiro gol, você finaliza 1,5 e permanece num gol asiático que você já está no reembolso. Tá bom, pessoal? Mercado de escanteios. Se o Novo Horizontino estiver perdendo de 1 gol de diferença, independente de qual seja o tempo, você entra no escanteio asiático e limite, que também é uma ótima entrada. Nosso próximo jogo, CRB aí e Mirassol. Olha aí, o Mirassol está na última colocação para entrar para a Série A e o CRB está com pontuação de zona de rebaixamento. Então, um jogo interessante para ambas as equipes. Se você observar aqui, o CRB jogando dentro de seus domínios dos últimos 5 jogos, só venceu 2. E desses 5 jogos, em 4 saiu mais de 1,5 gol. Já o Mirassol jogando forte nos últimos 5 jogos, só venceu 1. E desses 5 jogos, apenas em 2 saiu mais de 1,5 gols. Aqui para mim, eu vou entrar no mercado de gols. 1,5 gols nessa partida é o nosso melhor cenário. Aqui o mercado de escanteios também é uma boa pedida. 3,5 escanteios no primeiro tempo. Se existir uma desvantagem, no máximo 1 gol de diferença, independente de qual seja a equipe, e ela esteja buscando ali um empate, enquanto não sai gol, sai escanteio, a gente entra no escanteio asiático e limite também. Pessoal, é importante que vocês dêem uma estudadinha no que é escanteio asiático e limite, para que vocês não fiquem perdidos nos meus vídeos, tá bom, pessoal? Mercado de vitórias aqui eu prefiro ficar de fora para o próximo jogo. O próximo jogo aqui é Santos versus Ceará. Se você observar aqui, o Ceará ainda tem chance, né? E o Santos está na liderança aí e não pode vacilar para se manter. Então, jogo importante para ambas as equipes. Se você observar aqui, o Ceará jogando, o Santos jogando dentro dos últimos 5 jogos, não perdeu nenhum. E desses 5, em 4 saiu mais de 1,5 gol. Já o Ceará jogando forte nos últimos 5 jogos, só venceu 1. E desses 5, em 5 saiu mais de 1,5 gols. Aqui eu não vou fugir desse cenário. 1,5 gols. Por quê? Independente de quem marcar, o outro vai se lançar e os gols vão acontecer. Quem quiser usar aquela estratégia, põe 1,5 gols, depois põe 1 gol asiático e quando sair o primeiro gol, finaliza o 1,5. Mercado de escanteios aqui é aquele que sai mínimo 3,5 escanteio no primeiro tempo. Pessoal, aqui é um ótimo cenário para o escanteio asiático, limite independente qual seja a equipe que esteja perdendo de 1 gol de diferença. Porque ele vai estar perdendo, ele vai buscar o empate, enquanto não sai gol, sai escanteio. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, comenta aí, que eu terei o maior prazer de ajudar vocês. Até mais, estamos juntos.